Um acontecimento medieval. Um acontecimento medieval, telespectador e telespectadora. Aconteceu aqui em Chapecó, na última sexta-feira próxima passada, numa escola da rede estadual de ensino. Nós vamos preservar o nome desta escola, porque a escola não tem culpa. Mas o fato mobilizou toda a imprensa, fim de semana e hoje. Porque um professor substituto de educação física, pasmem, telespectador e telespectadora, e você pai, você mãe, o que aconteceu? Sexta, à tarde, no primeiro horário, a aula de educação física. Ele, segundo informações, relatos dos próprios alunos, ele teria chegado na escola meio estressado. Informações dão conta que ele teria se envolvido numa discussão com a namorada, com a mãe, e chegou na escola falando para as crianças, para os alunos, que estava sem compaixão, não tinha compaixão. Ele usou esse termo, a palavra compaixão. Ele sem compaixão. Uma aluna, uma criança sobe em uma árvore e ele castigou os alunos. De que forma? De uma forma horripilantemente feia, que nem hoje, no século XXI, no ano de 2014, nem a escola militar utiliza ainda esse feito. O castigo para as crianças andarem tipo uma aranha. Assim, telespectador, com as mãos para trás, caminhando, dando voltas, duas voltas ao redor desta quadra. Imagine como que ficou as mãos dos alunos, toda com bolhas, todas as mãos dilaceradas. Foi uma tortura, foi traumatizante, foi impactante. Aqui, esse fato aconteceu aqui em Chapecó. E nós ouvimos a mãe de um dos alunos, a Daiane, que relata todo o acontecimento. Eu assim me coloco à disposição, né, frente aos pais, porque a gente foi buscar os direitos, viu as crianças machucadas, não é só o meu até não está com feridas abertas, como tem crianças com feridas abertas nas mãos. É muito triste, a gente confia a vida dos nossos filhos na escola. Acredito que tem profissionais muito bons na escola do meu filho, mas infelizmente por um erro, né, meu filho acabou sofrendo. Os outros filhos, são 24 alunos que estavam na sala, pelo que me parece, né, passaram pela mesma situação, constrangimento. Ele me perguntou: mãe, tem aula segunda, eu vou? Né? Então ele está com receio de ir na escola. Traumatizado. Então eu até conversei ontem um pouquinho com a diretora, ela, né, se botou na situação, ela disse que realmente, né, aconteceu, mas só que assim, gente, não tem desculpa para isso. Isso não pode acontecer. O professor está com problema, né, não passa isso, porque eu também trabalho, você também trabalha, a gente tem os nossos Todos têm problemas. Mas não vai maltratar os filhos dos outros, principalmente quando é um profissional que trabalha nessa área, né? Principalmente crianças, né? Pensa só, são todos na faixa etária de 9, 10 anos, ninguém tem mais que isso, são crianças, são inocentes, passaram por esse constrangimento. Uma quadra quente das 2 às 2h40 da tarde, já pensou? Foram 2 voltas? Foram, mas tinha pedrinha, tinha calor, assou pé, assou mão. As crianças ficaram na escola até o final da aula, tá? Isso assim, achei muito chato, porque eles podiam ter avisado os pais, né? Tiraram a responsabilidade dos seus ombros e ter dito: ó, foi um erro do professor, falem a respeito com o professor. Mas isso não ocorreu. Eles fizeram um atendimento, botaram um gelinho nas mãos, fizeram um atendimento. Aí foi quando aconteceu que eles chegaram em casa, que a gente pôde ver a situação mesmo de perto e buscar recursos, né? Foi medieval. Sim, eu não acho que deve acontecer isso com criança nenhuma, né? Nem com adulto. Como eu falei anteriormente, uma escola assim, ó, trabalha bullying, né? Cuida o que fala. O meu filho tem uma professora muito querida, a gente, né, sempre está acompanhando, porque até pedido que a comunidade acompanhe seus filhos na escola,
eu faço isso, sabe? Eu vou lá, não tem problema. Me diga uma coisa, as crianças voltaram para casa, você falou que eles colocaram gelo, eles mostraram as mãos, as marcas, ou vocês que perceberam que tinha algo de errado? Meu filho chegou com as mãos assim, mãe, não posso tocar em nada, realmente estava com as mãos muito inchadas, né, vermelhas. E o filho da outra colega, a mãe que foi até a delegacia, o filho uma menininha que foi com o pai na delegacia junto com nós, acredito que tenha outros pais que foram, só que a gente não tem contato, né, porque ninguém marcou nada. A gente só se encontrou na delegacia. Porque nem teria por que a gente marcar, é uma coisa que aconteceu com o meu filho, vou atrás dos direitos do meu filho. Então, o que aconteceu? A mãe viu também quando chegou em casa, quando pegou a criança na escola, a criança relatando que o professor havia brigado porque não tinha... Ele usou a palavra compaixão, né? Então, pensa para uma criança o quanto brigado com a mãe e a namorada? Ele falou isso para as crianças, né? Ele falou que chegou a falar que foi um castigo porque uma outra criança subiu numa árvore. Ele botou a mão na quadra e disse, não tá quente, vocês podem fazer. Né? Mas pensa às 2 horas da tarde, segundo período da tarde. Crueldade. Né? Então, assim, ó, é um erro dele muito grande. Infelizmente, é um profissional que não pode trabalhar, não pode atuar nessa profissão, vai fazer outra coisa. E eu estou muito triste com a situação, né? Quero que meu filho volte para a escola, não quero perseguição, porque eu acho que agora a gente deu a cara a tapa, foi atrás, né? A mídia tem procurado a gente, né? Porque é uma situação que não pode se repetir, mas eu também não queria que meu filho ficasse marcado, ou, enfim, tanto que a gente nem está, né, dando nome a ele e às outras crianças, mas isso não pode se repetir. Registrado o boletim de ocorrência na delegacia, agora... procedimento é o IGP, o Corpo de Delito? Isso, hoje à tarde, né, as crianças vão participar desse processo lá para verificação do machucado, tudo no IGP, e aí depois prosseguindo à frente, né, a gente vai dar nome realmente ao processo, verificar o nome do professor, porque nem as crianças sabem direito o nome desse professor, é substituto, deu 2 aulas, né, e então agora também estamos esperando uma resposta da escola, né, que hoje de tarde também os pais vão na escola, para a gente chegar assim no consenso, o que vamos fazer, o que vai acontecer. Só que a gente não pode passar impune de uma situação dessa. O que vocês querem? Eu acho que a gente quer que isso siga de exemplo para a comunidade, para os futuros profissionais, para os profissionais atuantes, que isso não pode se repetir. Né? A gente prega respeito, a gente respeita o professor também tem que respeitar o aluno. A professora Jussane é a diretora do Educandário. Como que chegou ao conhecimento da senhora, professora? A gente soube na sexta-feira, no final da tarde, lamentamos o ocorrido, né? Procuramos vir à escola no período seguinte para levantar os fatos, para saber o que ocorreu, para assim não melindrar ninguém, não prejudicar, mas principalmente preocupado com a situação, né, com as crianças. O objetivo nosso é educar, é mediar, é dar uma educação cidadã. Em nenhum momento, né, a gente gostaria que essa situação acontecesse. Então, a senhora não estava na escola no momento do ocorrido? Eu não estava na escola no momento, mas estávamos, né, a escola estava com as assessoras de direção, a coordenadora estava presente. E assim que a coordenadora ficou sabendo do ocorrido, ela procurou conversar com as crianças, dar os primeiros atendimentos, né, conversou com a professora, chamou o professor sobre o que havia ocorrido para o professor, né, lhe comunicar, fez uma ata, né, de advertência ao professor, e o professor no momento ele se justificou, foi na sala de aula, se justificou com os alunos e procurou deixar à disposição para esclarecimentos, né? Mas não comunicou os pais e os primeiros socorros para fazer para as crianças que ficaram com aquelas marcas? As crianças foi prestados os primeiros socorros aqui na escola, né? A gente geralmente tem uma maletinha que a gente presta esses primeiros socorros, coloca uma pomada, uma atadura. E houve a conversa com as crianças, deixando claro que os pais poderiam estar vindo na escola conversar, né? Então, na sexta-feira, eu também recebi um telefonema já da gerência de educação. A gente procurou entrar em contato com a assessora que estava coordenando no momento, né, a escola. A assessora nos colocou o que havia acontecido e a gente procurou, né, resgatar a lei, procurar o que caberia à escola, enquanto gestão de escola, enquanto educador, porque a gente esclarece, sim, para a comunidade
que a nossa intenção nunca é, né? A escola tem aí 40 e poucos anos de atividade, uma história bonita, e que em nenhum momento a gente comunga, né? A gente aceita esse tipo de situação. Foi um caso isolado? Foi um caso isolado para nós, né? A gente quer se solidarizar com os pais, colocar à disposição da comunidade para todos os esclarecimentos. A gente conversou com o professor hoje de manhã. O professor havia sido contratado naquele dia. É um professor recém-formado, mas ele estava, né, na lista de contratação da Gered, foi encaminhado a nós para uma substituição de 30 dias, de um afastamento de uma professora de educação física, afastamento de saúde. Então o professor chegou à escola, né, trabalhou de manhã, tudo ocorreu perfeitamente. À tarde, com o calor do sol, o professor não mediu, né, as consequências da atividade que ele estava colocando para as crianças, e aconteceu isso. Então chegou a ser medieval, né, professor? Ele usou atividades que, segundo ele também fez, ele foi orientado na faculdade. Só que o que aconteceu, infelizmente, foi que aquela atividade ela poderia ter sido feita num outro ambiente, que não tivesse sol, que não tivesse calor, que houvesse a mediação, que as crianças estivessem devidamente, né, calçadas. A informação que eu tenho é que foi um castigo que ele pediu para as crianças fazer porque uma outra menina havia subido numa árvore. Depois ele falou que não tinha compaixão porque teria brigado com a namorada e a mãe. O professor negou que dessa conversa, que ele teria se indisposto com a família, por isso que ele estava daquela forma, isso ele nos colocou hoje, mas ele confirmou que usou a palavra castigo, né? Então a gente colocou para ele que o fato daquela atividade ter acontecido, né, no sol, no calor, e ter ocorrido o que ocorreu, as consequências que aconteceram, culminou, né, com realmente parecendo ser um castigo. Então, né, a gente estuda, a gente está inclusive implantando a lei 11.625, que é a lei que orienta a aplicação do ECA na escola, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente também tem bastante conhecimento da Lei 13.010. Ele foi na contramão. De 26 de junho de 2014, que também orienta a escola, a família, que é a chamada Lei da Palmada, né? Que castigo não devem ser impostos. E isso a gente deixa bem claro que nunca foi, não é porque existe a lei, né? A gente nunca comungou com esse tipo de atitude. E então a escola está trabalhando numa mão e infelizmente esse fato foi na contramão, realmente, como você coloca. Qual a né? providência que a escola tomou com relação ao professor? Sim, então o professor foi orientado, a gente conversou, esclareceu da gravidade da situação, das consequências da situação, e o professor, né, por bem, ele desistiu da vaga. Hoje nós já havíamos chamado uma outra professora, né, mesmo sem ter conversado com ele, uma outra pessoa para substituir as atividades de educação física, para conversar com ele primeiro, né, até para também respeitar também a integridade dele, ouvir o que aconteceu, ouvir as suas justificativas. Mas a gente entende que aconteceu, né? Então o professor ele também está bem triste, está desolado, não era a sua intenção, está arrependido, né? Ele se colocou à disposição também de vocês para esclarecimentos, deixou o telefone dele e a gente aguarda 13h, que é quando a gerência de educação abre, para comunicar, né, que o professor está sendo afastado e que no seu lugar a gente está tendo uma pessoa substituta, mas a Gered, né, a gerência de educação, provavelmente vai enviar para nós outra pessoa, né, também formada e daí vamos ficar atentos com a situação, né. O pai veio aqui hoje de manhã, ontem eu já conversei, ontem eu vim na escola, porque a gente tem matrícula hoje da primeira série. E a gente preocupada com a comunidade, a gente veio aqui conversar, né, se solidarizar com o grupo que estava ali na fila. A gente tem uma comunidade com uma procura maior do que o número de salas de aulas, né? Gostaríamos de ter vaga para todos, inclusive para os pais, a comunidade que não estão dentro do nosso zoneamento, que gostariam de vir para a escola.
E acreditamos, né, que esse fato isolado não vá alterar nossas atividades normais e que a comunidade nos dê um aval, né, entendendo que a gente também está consternado com a situação, né, e está procurando tomar todas as medidas possíveis e os esclarecimentos. O professor acabou de sair, enquanto vocês não chegavam, a gente estava começando a construir um documento, né, para ser divulgado na comunidade. A gente vai deixar esse documento daí à disposição de vocês, se vocês quiserem, né, divulgar esse documento em jornal escrito, que eu acho que a gente, né, tem uma história tão bonita aqui no Zélia Schaif, na comunidade, que a gente precisa dar essa resposta. Não é um fato que deve apagar essa história linda e bonita da escola. Então, né, precisamos agora do apoio de todo mundo, mas a gente entende sim que, como mãe, que eu sou mãe também, a gente sabe exatamente, né, o sentimento dos pais, das crianças que isso aconteceu. E a gente espera, né, que para o professor que esteve envolvido na situação, que seja uma lição de vida, para um crescimento, para um melhoramento, né? E ele acredita nisso, ele também está bem arrependido e acredita nessa mudança e deixa bem claro que não era a sua intenção. A explicação, telespectador e telespectadora, da diretora do educandário, professora Jussane, com relação a esse episódio medieval que aconteceu na última sexta-feira próxima passada, em uma escola aqui de Chapecó. Imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati.